Bem-vindo ao Direito Interativo. Aqui você aprende direito de forma clara, prática e objetiva, com explicações didáticas, questões comentadas e conteúdos atualizados para concursos e estudos jurídicos em geral. Nosso objetivo é transformar temas complexos em aprendizado simples, direto e eficiente. Olá! Sabe aquela linha bem tênue que separa a ação firme de uma autoridade e o abuso de poder? Pois é, entender a lei de abuso de autoridade é fundamental, tanto para a gente proteger nossos próprios direitos, quanto para garantir que os agentes públicos atuem sempre dentro do que é correto. Nessa nossa conversa, a gente vai desvendar os pontos mais importantes da Lei 13.869 de 2019, que veio justamente para tratar disso. O nosso caminho aqui vai ser bem simples e direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que uma nova lei se tornou necessária. Depois, vamos mergulhar no que realmente configura esse crime e quem são as pessoas envolvidas. Na sequência, vamos analisar as consequências de uma condenação e como é que o processo funciona na prática. E para fechar, aquele resumão com os pontos essenciais para ninguém esquecer. Vamos lá? Bom, para a gente começar, a primeira pergunta é: por que o Brasil precisou, em 2019, de uma nova lei sobre abuso de autoridade? Entender o porquê dessa mudança já nos dá todo o contexto histórico e mostra por que esse tema é tão importante hoje em dia. A lei que a gente tinha antes, lá de 1965, nasceu num período político bem conturbado e era vista como uma lei mais populista do que qualquer outra coisa. Aí, em 2019, surge a Lei 13.869 para modernizar tudo, revogando completamente a antiga e criando um sistema bem mais robusto para prevenir e punir os abusos, com um foco total mesmo, na proteção dos nossos direitos fundamentais. E um ponto central dessa lei é o que o pessoal do direito chama de bem jurídico tutelado. O que é isso? Basicamente, é aquilo que a lei quer proteger. E aqui, olha que interessante, a proteção é dupla e acontece ao mesmo tempo. De um lado, a lei quer garantir que a máquina pública funcione direitinho. Do outro, e com a mesma importância, ela protege os direitos básicos de cada um de nós. Nossa liberdade, nossa honra, nossa privacidade. Certo, mas então o que é que transforma a ação de um agente público num crime de abuso de autoridade? Tem um elemento-chave, sabe? Um ingrediente especial que, se não estiver presente, o crime simplesmente não existe. E a resposta para essa pergunta que está aí na tela é um grande e sonoro não. A lei foi muito, mas muito cuidadosa ao definir que não é qualquer ato, mesmo que pareça irregular, que vai ser um abuso de autoridade. Precisa de algo mais. E esse algo mais é o que a gente chama de dolo específico. Não basta que o agente público queira fazer aquilo. Ele precisa agir com uma finalidade especial. Pensa assim, um guarda de trânsito que multa um motorista por uma infração que realmente aconteceu, mas faz isso só para prejudicar aquele vizinho com quem ele brigou no dia anterior. A multa em si pode até ser válida, mas a intenção de prejudicar é o que caracteriza o dolo específico. E um detalhe importantíssimo: não existe abuso de autoridade por acidente e por negligência. A intenção específica tem que estar lá. E quais são essas finalidades que a lei aponta? Ela resume tudo em 4 possibilidades. O agente tem que agir com o objetivo claro de 1. Prejudicar alguém. 2. Beneficiar a si mesmo. 3. Beneficiar uma outra pessoa. Ou 4. Agir por puro capricho ou para satisfazer um interesse pessoal. Se não der para provar uma dessas intenções, não tem crime de abuso de autoridade. Simples assim. E olha que interessante, esse trecho da lei é uma proteção importantíssima contra o que alguns chamam de crime de hermenêutica. Ou seja, um juiz, um promotor ou qualquer autoridade não comete abuso só porque interpretou a lei de um jeito diferente. A simples divergência na hora de analisar os fatos e as provas, por si só, não é crime. Beleza, já entendemos o que é o crime. Agora, bora ver quem pode cometer e quem pode sofrer com ele, usando o juridiquês, quem são os sujeitos ativo e passivo desse crime. Então, quem comete o crime? O chamado sujeito ativo pode ser, basicamente qualquer agente público. A definição é super ampla. Inclui servidores civis, militares, membros do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas. A lista é enorme e vale para a União, Estados e municípios. E atenção, a lei considera agente público até quem está ali só de passagem, de forma temporária ou mesmo sem receber salário. Mas sempre surge aquela dúvida, né? E uma pessoa comum, que não é agente público, pode cometer esse crime? A resposta é sim, mas tem umas regrinhas bem específicas. Ela precisa agir junto com um agente público, saber que a pessoa é agente público e o agente tem que estar trabalhando no exercício da função. Os 3 requisitos precisam acontecer ao mesmo tempo. Do outro lado, quem sofre, a vítima. Aqui a gente tem uma situação dupla.
Sempre teremos a vítima imediata, que é a pessoa ou a empresa que sofreu o abuso na pele, e também temos a vítima mediata, que é sempre o Estado. Afinal de contas, todo ato de abuso de autoridade acaba manchando a credibilidade e a imagem da administração pública inteira. Certo. Agora, vamos para a parte das consequências. O que acontece na prática quando um agente público é condenado por abuso de autoridade? As sanções vão bem além de uma possível prisão. A lei traz 3 efeitos bem sérios para a condenação. O primeiro é a obrigação de indenizar a vítima pelo dano que foi causado. Os outros 2 são mais pesados. A inabilitação para exercer cargo público, que pode ir de 1 a 5 anos, e, no caso mais grave, a perda definitiva do cargo. Agora, atenção nesse ponto, porque ele é fundamental para entender como as coisas funcionam. A obrigação de indenizar a vítima é automática, vale para todo mundo, não importa se é a primeira vez ou não. Já a inabilitação e a perda do cargo não são automáticas. E mais importante, só podem ser aplicadas se o agente for reincidente específico, ou seja, se ele já tiver sido condenado antes por outro crime de abuso de autoridade. E não é só prisão, viu? A lei também abre a possibilidade de penas alternativas, que entram no lugar do encarceramento. Elas são a prestação de serviços à comunidade ou a suspensão do trabalho por até 6 meses, com a perda do salário nesse período. Claro que para essa troca acontecer, a pessoa tem que preencher alguns requisitos da lei, como o tempo da pena aplicada. Ok, mas como é que um processo desses começa? Quem dá o primeiro passo na justiça para que tudo isso aconteça? A regra principal é que a ação penal é o que a gente chama de pública incondicionada. Traduzindo, quem tem a responsabilidade de iniciar o processo é o Ministério Público. É o MP que tem o dever de processar o agente, e isso não depende da vítima querer ou não. Mas e se o Ministério Público não fizer nada dentro do prazo? A lei pensou nisso também. Se o MP ficar inerte, a própria vítima ganha o direito de entrar com o processo. Isso se chama ação privada subsidiária da pública. É uma garantia, para que o crime não fique, por isso mesmo, só por inércia de quem deveria agir. Bom, estamos chegando na nossa reta final. Para fechar com chave de ouro e garantir que tudo ficou bem claro, bora revisar os pontos mais importantes dessa lei de um jeito bem objetivo. Resumindo a ópera, então, a lei protege tanto o Estado quanto o cidadão. O crime, na regra, é cometido por um agente público, mas uma pessoa comum pode participar. A vítima é sempre dupla, o cidadão e o Estado. E lembre-se, o ingrediente essencial é o dolo específico, aquela intenção especial por trás da ação. E, por fim, quem inicia o processo é o Ministério Público. E para a gente fechar, fica essa reflexão que o slide traz. De que forma conhecer essa lei fortalece a nossa cidadania e a atuação de quem é agente público. Porque, no fundo, entender essa lei não é só para advogados ou para quem estuda para concurso. É uma ferramenta que nos dá poder como cidadãos e, ao mesmo tempo, serve como um manual essencial para que os agentes públicos atuem com responsabilidade, fortalecendo a confiança de todos nós nas instituições. Se esse vídeo te ajudou, segue o canal Direito Interativo para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir, bons estudos, boa preparação, e te espero no próximo vídeo.